Uma entidade que já ajudou milhares de pessoas. É o Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo. A central aqui de Lajeado é o assunto do Entre Linhas dessa noite. Boa noite, está no ar mais um Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede, você nos acompanha também pela internet, no Facebook, na página da TV Univates e também no site univates.br/TV. Vai lá e confere o programa. Também estará à disposição também no YouTube. Bom, nós estamos falando, como eu já disse na abertura, vamos falar sobre o Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo, a Central, muito conhecida aqui na região e fora dela também, e muitas famílias, milhares de pessoas são gratas à Central, mas nem sempre ela vive tempos de grande fartura, né? Muitas vezes uma entidade como essa passa por dificuldade e é sobre isso que a gente também vai falar e um pouco do histórico dela também, de toda a história e da situação atual. Nós vamos falar sobre esse tema com o fundador da Central, o Roque Lopes, que está aqui conosco, que atendeu o nosso convite, e também o Dr. André Jäger, que é assessor jurídico da Central, mas já faz isso há 15 anos. E aí ele também fala um pouco do momento atual, enfim, um pouco também, evidentemente, desse histórico que ele também conhece tão bem. Nós vamos cumprimentar eles que nos atenderam, obrigado por virem até o programa. Vou começar conversando com o Roque aqui, boa noite. O que a gente pode falar deste início? Boa noite, telespectadores da Univates. É uma honra para mim estar presente e ter a oportunidade de contar alguma coisa a respeito da Central lá nas suas origens. Pois é, e quando começou, como é que surgiu essa ideia? Pois é, eu tentarei ser breve no histórico, mas eu tenho que voltar um pouquinho e dizer assim, eu bebia muito e perdi o controle sobre a bebida. Minha vida se tornou um fracasso profissional, como chefe de família, como pessoa, como cidadão. Eu não tinha mais solução. A minha família se informou e só existia aqui no Rio Grande do Sul a clínica Pinel, em Porto Alegre, que tratava dependentes do álcool. E para lá me levaram. Eu fiquei lá 30 dias, no meio de algumas pessoas até piradas da cabeça, porque a Pinel na época era símbolo de loucura. Mas no departamento que eu estava, eu aprendi o que era básico, fundamental e que eu realmente necessitava. Aprendi que eu era um dependente, que eu não poderia voltar a beber sob pena de perder totalmente o domínio sobre a minha vida. Fiz todo o tratamento, voltei para Lajeado e, em chegando aqui de volta, tentei ocupar de novo um espaço que tinha sido meu, na família, como profissional, como cidadão da comunidade. Apareceu uma oportunidade e eu vi uma ocasião, uma outra pessoa, no mesmo estado que eu estava. Conversei com ele, expliquei o que tinha acontecido com a minha vida e ele terminou concordando e eu botei ele no meu carro e levei para Porto Alegre. E ele fez o tratamento lá e aprendeu exatamente o que eu aprendi, sem tirar nem botar. Digo, puxa vida, se deu certo com um e deu certo com dois, deve dar certo com três. E apareceu mais um outro, mais um outro, mais um outro. E ao longo de 5 anos, a gente teve a oportunidade de levar para Porto Alegre 255 pessoas daqui da nossa cidade. Em 5 anos, 255? Eu tenho dia, mês e ano, nome completo das pessoas que foram levadas. E daí, entre leva a pessoa a Porto Alegre e traz de volta, eu fui treinando e tomando conhecimento lá na Pinel do processo de tratamento e do quanto importante era o tratamento em paralelo com os familiares. Tratar também, além do paciente, a mulher, o pai, a mãe, os filhos, o compadre, o chefe de recursos humanos da empresa onde ele trabalhava. E pensei comigo mesmo, digo, puxa vida, se eu continuar levando esse pessoal para Porto Alegre, as famílias vão continuar carentes, porque não têm condições. E comecei a arquitetar. Eu te confesso que no início sozinho,
Eu tinha medo de confessar a minha ideia até para o espelho do meu banheiro lá em casa. Porque ele poderia dar uma risada na minha cara e dizer, olha, na próxima vez tu vai para a Pinel no departamento de loucos. Mas eu fui me alimentando, né? E lá pelas tantas eu já conseguia conversar com ele. Eu e o meu espelho. Né? E eu conseguia passar para ele o meu projeto. E daí consegui movimentar a comunidade de Lajeado. É bem verdade que em cima daqueles exemplares que já caminhavam, que já andavam na rua, que já eram exemplos de cidadão, né, como eu estava procurando ser. Então, ficou fácil dizer o que eu queria fazer, porque as pessoas perguntavam, mas é para fazer alguma coisa aqui em Lajeado, para fazer o bem, assim como foi feito com fulano, com ciclano, com Beltrano? Digo, exatamente isso. O fato de terem mais pessoas já que passaram por isso te ajudou a essa ideia ser aceita. Era um leque de bons exemplos, né? E daí, na ocasião, eu sempre tenho que referir isso, eu consegui passar isso para o Lauro Miller, que era o diretor da Rádio Independente, e o Lauro abraçou junto comigo, até porque ele já tinha encaminhado, nessa altura, 3 funcionários da Rádio Independente, que eu tinha levado, que tinha dado bom resultado e que tinham voltado para a rádio e eram funcionários exemplares da Rádio Independente. Da mesma forma, o Jornal Informativo encaminhou 2 ou 3 pacientes, levei, também tinha dado certo, e o Oswaldo Carlos, junto com o Lauro Miller, abraçaram. Poxa, que história, hein? A minha ideia, e a gente começou a vender na rádio, no informativo, através de artigos, de campanhas. A essa altura já tinha levado pessoas que eram reconhecidas aqui em Lajeado como cidadãos exemplares, e que bebendo não eram tão exemplares assim, e que haviam se recuperado. Né? Eu cito, sempre que falo isso, tenho necessidade de dizer, falar do nome do Dr. Taylor Chaves, que foi um advogado brilhante, foi presidente da OAB, foi conselheiro da OAB no Estado, foi professor da Univates. O tio? Tio do André. Seu tio. E daí já comecei a trocar ideia com o Taylor, e começamos um movimento para construir a central ali em Carneiros. Primeiro era em outros lugares, aí terminou ficando naquele lugar ali. A comunidade foi e Lajeado é assim, exemplar. Tudo que era pedido, eles não diziam que não. E com campanhas e campanhas nós conseguimos, em maio de 86, faz 32 anos, é bastante tempo, né? Maio de 86, já passou maio 32. De 2018. Há 32 anos atrás, inauguramos a central, era bem pequenininha, mas com uma vontade danada, uma gana danada de poder ajudar. E tratávamos lá, como o próprio nome da entidade diz, alcoolismo. Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo. Começamos fazendo isso, formamos uma equipe maravilhosa. Eu, a essa altura, através da Pinel, já conhecia bons profissionais na área social, na área de psiquiatria, de psicologia, enfermeiros, consultores. E modéstia à parte, formamos uma equipe de primeira linha, ali em Carneiros. E nesse interim, nessa época, começaram a aparecer e se internar lá na central pessoas que bebiam muito, mas que usavam também maconha. E daí, quando ficaram sabendo disso, mas a central está sendo desvirtuada, ela está tratando maconheiro. Maconheiro naquele tempo era falado assim, de uma forma de menosprezo. Né? Digo, puxa vida, não tem outra coisa para fazer. Eles não têm, não existe outro lugar. E hoje já tinha evoluído. É quase impossível um jovem ir numa festa, num baile, numa reunião e ficar só bebendo. Ele bebe e quando menos espera ele está puxando um fuminho. Vamos tratar. E começamos a tratar e deu certo, tia. Deu certo. Ato contínuo, as pessoas bebiam, fumavam maconha e cheiravam cocaína. E aí nós damos um peitaço de novo, nos especializamos, formamos a equipe. A nossa equipe, em uma ocasião, passou 15 dias no Rio de Janeiro, fazendo um curso lá. Nos formamos e passamos a tratar
álcool, maconha, cocaína, com um resultado fantástico. Aí passou mais uns anos, as pessoas, os jovens não conseguiam, como aliás me parece que até hoje não conseguem numa festa e só beber, só fumar maconha, só cocaína. Tem que passar para o crack, senão não entra no embalo. Sabe como é que é? A gente ouve falar muito e infelizmente e a central é naquela cada vez mais época, comum, né? Já naquela época, isso há 15 anos atrás, de uma Imagina. forma pioneira, eu digo isso até com uma ponte de orgulho, de forma pioneira no Estado, foi o primeiro centro de recuperação de alcoolismo, tratamento de dependência química em todos os níveis. Muito bem. Essa história por si só já é comovente, né? A gente começa, especialmente esse início de como começou tu levando centenas para Porto Alegre, um por um, e aí surge uma ideia, aí tu foste te especializando. O assunto estava tão bom que o tempo passou rápido, os nossos primeiros minutos aqui, o primeiro bloco terminou. Nós vamos falar no segundo bloco também com o André Jäger, ele vai falar um pouco do início dele, né? Porque ele também já está há muitos anos aí como assessor jurídico e como membro atuante também da Central, ele vai falar um pouco dessas atividades. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes com o segundo bloco. Estamos de volta, programa Entre Linhas, TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Nós estamos falando sobre o Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo, a Central, aqui de Lajeado. Roque Lopes está conosco, ele que é o fundador, né, a pessoa que idealizou, na verdade, essa instituição, e também o doutor André Jäger, assessor jurídico, e é com ele que a gente vai falar agora também, vai começar esse bloco falando, né? O Roque nos contou a história, podemos dizer assim, da Central, e de uma forma impressionante, que nos surpreende a maneira com que começou e também a história de vida dele, que levou a ele a ter esta ideia. Ele não pensou só em si, ele pensou nos outros também. Isso é um ato nobre. Eu queria falar um pouquinho sobre a tua história, porque tu não estás há tão pouco tempo, não é mais um mero assessor jurídico, mas já um membro aí que também faz parte da história dessa entidade. Como é que tu começou? O que te fez começar a trabalhar com a Central? E um pouco deste histórico teu também, o que tu já viu, quais situações que tu já vivenciaste nestes 15 anos, mais ou menos, é isso? Mais ou menos 15 anos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio, boa noite a todos. Então, Júlio, essa história que o Roque contou, né, que é uma história realmente muito bonita, na verdade, ela passou por vários percalços. Né? Inicialmente, um dos aliados do Roque era um tio meu, era casado com a irmã da minha mãe, que tinha um escritório de advocacia, que depois, mais tarde, eu vim atuar, né? E que ele jogou a vida dele dentro da Central e ajudou, porque, assim, é importante que as pessoas saibam, né, que a Central é uma entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos. Né? Então, ela tem uma personalidade jurídica e, para que ela receba certos benefícios e possa atuar, ela tem que atender certos requisitos legais. E nessa andança toda da Central, ela passou por vários atropelos, vários empecilhos jurídicos, né? E por causa do Dr. Taylor, eu acabei me inteirando desses problemas, né? E a gente tentou e tomou conhecimento e se criou uma bagagem, e até hoje eu continuo fazendo hoje parte da diretoria, né? Nós se reunimos toda segunda-feira para discutir, e fora os outros que eu posso te enumerar aqui, problemas com certificação, problemas com vigilância sanitária, problemas com promotoria, problemas de toda a ordem, inclusive ações de indenização por dano moral das pessoas que se acharam que não queriam fazer o tratamento, se acharam forçadas. Então, assim, durante esse tempo todo, né, foram vários acontecimentos. E ainda tem vários, assim, a legislação é muito dinâmica, né, apenas para que o pessoal entenda. Essa história que o Roque contou do álcool, da maconha, da cocaína e depois do crack, né, até os anos 2000, mais ou menos, tá,
o Estado não se envolvia com atendimento à drogadição. Tá? Isso era feito por clínicas privadas, como a Central, algumas entidades religiosas. Com o surgimento do crack, isso virou uma epidemia. E aí os governos começaram a se preocupar, né, com esse tipo de drogadição, que virou um problema de saúde pública. Tá? E como não tinha estruturas para atender essa demanda, não estavam equipados, começaram a intervir nas entidades que faziam esse tipo de atendimento, né? Criando legislações, vamos dizer assim, malucas, as pessoas que não conheciam, que não tinham esse conhecimento, para ver se conseguiam encampar essas entidades e prestar esse serviço que era dever do Estado, que não era prestado. Muito bem. Falaste de percalços jurídicos, né, que vocês acabam passando. O que é mais recorrente? Você já falou de quando começaram a tratar a questão das drogas, porque o Estado ele não se envolvia, né, e isso era totalmente incomum, pelo jeito, né, uma entidade, né, até é importante falar, quem chama de clínica não é o nome ideal de se chamar, porque na verdade é uma entidade, o nome já diz, é um centro regional. Isso, então é importante. Queria deixar isso bem claro para as pessoas entender que a Central não é um hospital, não é uma clínica. Ela é uma entidade beneficente que presta serviços, hoje na legislação ela está enquadrada assim, uma entidade beneficente que presta serviço às pessoas portadoras do uso de álcool e droga. E para prestar esse serviço, ela tem que atender várias exigências da legislação. Por exemplo, nós tivemos durante o percurso todo, já na época do Taylor, ações judiciais que nos tiravam a filantropia. O que é a filantropia? Filantropia é uma concessão do Estado que te dá para te atuar em determinada área, onde tu não paga a cota patronal. Tu paga, recolhe só o INSS, então desonera esse tipo de entidade. Tá? De tempos em tempos, tu tem que renovar um certificado de assistência social para ter esse benefício. Por várias vezes foram cassados esses benefícios, inclusive comprometendo o patrimônio pessoal dos dirigentes, que não recebem nada para prestar esse tipo de ser diretor, por exemplo, ou ser presidente de uma entidade dessa. Então, assim, nós tivemos ações previdenciárias. Depois, mais tarde, nós tivemos adequações de vigilância sanitária com exigências que está na lei, a gente não pode dizer que não tem que ser cumprida, mas que na época, né, inclusive culminou com a saída do seu Roque Lopes, ele foi praticamente retirado da direção da presidência central, porque houve uma discordância entre o Ministério Público e a diretoria da central, porque a diretoria entendia e tinha visto que, atendendo essas exigências, muitas vezes levavam as entidades a não conseguir cumprir com o seu objetivo social. Ou seja, faltava dinheiro, cumpria com as exigências, mas faltava dinheiro para outras coisas. Por exemplo, construção de rampa, construção né, adequação. Algumas são necessárias, a legislação, por exemplo, de corpos de bombeiros, mas outras, assim, o seu Roque entendia que não. E, em consequência disso, o que aconteceu? Houve um fechamento da central. Né? E quando ela reabriu de novo, na época havia 120 leitos e o custo de uma internação, de um tratamento, era R$ 1.500. Com as adequações todas que ela fez, né, em termos de legislação sanitária, adequação de quartos, adequação de instalações físicas, quando ela voltou a funcionar com 60 leitos a um custo de R$ 3.000. Então a ideia do seu Roque não era toda descabida, qual foi o benefício que isso trouxe. Né? E isso a gente sabe que as pessoas que precisam desse tipo de ajuda muitas vezes nem têm condições financeiras, né? Tanto que é feita doação da família, não é a pessoa que paga, para custear esse tratamento. Falta bom senso por parte do... Eu acho que falta... Não porque leia a lei, mas o que falta? Porque realmente, né, a gente vê isso com outras entidades, até comunidades, assim, locais que fazem um grande serviço, né, mas muitas vezes não pode abrir um ginásio, não pode abrir algum determinado prédio por uma questão de bombeiros, de leis, alguma adequação que não é feita, e se for feita compromete todo o resto do trabalho. Foi mais ou menos isso, né? Eu acho que assim, o que falta muitas vezes ao legislador é o conhecimento
conhecimento prático de coisa e da fiscalização e coisas falta um pouco de bom senso. Muitas pessoas perguntam, mas por que uma entidade beneficente de assistência social precisa de um assessor jurídico? Porque realmente se tu não tiver sempre ligado, brigando, entre aspas, né, tu não chega a lugar nenhum. Vou te dar uns exemplos. É briga com sindicato de funcionários, porque tu botando determinados profissionais lá, tu te enquadra em determinado sindicato. É briga com vigilância sanitária para atender determinadas exigências. É briga com o Ministério Público, porque é um fiscal da lei, né, e exige que aquilo funcione dentro das normas. É briga com o Corpo de Bombeiros, que se tu não atender todas as exigências, inviabiliza a entidade. Então, uma série de conjuntos. Eu acho que o que falta assim, é a comunidade se reunir mais, né, e discutir isso mais abertamente. Porque muitas vezes eu entendo que deveria ser mudada a legislação e não as entidades. Isso é uma opinião minha, tá? Várias pessoas vão discordar, mas assim, eu acho que muitas vezes a lei está dissociada à realidade das entidades. Muito bem, importante isso. E realmente a gente percebe aí a necessidade, né, de ter alguém, um assessor jurídico, como tu disseste, porque precisa estar atento uma entidade para que ela possa funcionar, ela precisa estar atenta e infelizmente o tempo todo brigando. Eu queria te pedir também, o Roque não está mais agora atuante, mas claro que ele tem algum conhecimento da situação atual. Como é que está a Central hoje? Dá para dizer que ela está... Porque a gente falava até antes do programa começar que sempre tem altos e baixos. Hoje ela está de uma forma melhor, hoje está mais em baixa. O que a gente pode avaliar em 2018 como está essa instituição? A Central hoje se encontra numa situação razoável e confortável. Tá? Hoje ela mantém um convênio com a Prefeitura de Lajeado e com outras prefeituras que ajudam. Assim, na verdade, a Prefeitura de Lajeado nos compra 10 vagas por mês, então assegura um pagamento de uma folha de pagamento, nos ajuda no pagamento. Perfeito. Mas a Central tem um ponto de equilíbrio, ela precisa ter tantos internos para que pague aquele custo operacional. Hoje nós estamos conseguindo fazer isso. Tá? Eu não quero citar números aqui, mas assim, ó, nós estamos bem além nós podíamos produzir bem mais. Nós estamos assim atendendo com 60% da nossa capacidade. Então nós precisaríamos ter mais internos, e não é por falta de pessoas necessitando, é que realmente o custo hoje do tratamento, por esses motivos que eu já expliquei, se torna inviável para muitas famílias. E o Estado dá pouca assistência em relação a isso. Não existe uma Unimed para tratamento, não existe um plano de saúde que dê tratamento. O SUS, quando fornece alguma coisa, exige muito mais. Né? Então não há uma remuneração justa por um tratamento. Então são uma série de fatores assim mas hoje está uma situação financeira razoável. Esse ano vamos ter o dinheiro para pagar o 13º sem fazer empréstimos, sem pedir à comunidade, mas ano passado e anos anteriores nós realmente passamos situações financeiras bem difíceis. Perfeito. Nós vamos seguir dessa linha, falando do momento atual da Central, mas antes temos um intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Entre Linhas, com esse assunto bacana, importante para o Vale do Taquari. Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo, a Central aqui de Lajeado, que na verdade é regional, né? Nós falávamos antes de um momento até de parada da Central que houve, né? E falávamos do momento atual. Mas aquele momento que a Central deu uma parada, deu uma pausa nas atividades. Como é que foi aquele momento, Roque? Eu sei que envolveu diretamente a tua pessoa, né? Naquele momento foi a tua saída, mas como é que isso foi realmente? Tá. O que aconteceu foi assim. Já fiz no histórico antes referência que a Central preencheu, tratando de alcoolismo, dependentes de maconha, de cocaína, de crack, dependência química, um espaço que ninguém ocupava.
Nem a Secretaria de Saúde, nem o Ministério da Saúde, nem a Secretaria Municipal de Saúde, nem nenhum plano de saúde, como disse o André, fazia nada por isso aí. E a Central fez tudo isso por livre arbítrio. Não foi por TAC, nem PAC, nem plique-plaque, que veio lá de cima, né? Foi porque a gente sentiu a necessidade de conversando com os pacientes, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a mulher, com os filhos dos pacientes. Começou do zero mesmo. Foi sentindo na carne a necessidade de fazer alguma coisa. E em fazendo isso, parece que melindrou as excelências, aquelas pessoas que não foram consultadas. Como é que estão fazendo sem a gente ficar sabendo? Não fazem e botam empecilho quando alguém quer fazer. Foi isso que aconteceu. Mexeu na vaidade. Mexeu na vaidade das pessoas. Eu não sei exatamente os números agora, mas é mais ou menos assim. Durante o tempo que eu fui presidente da Central, 25 anos, teve 10 ministros da saúde, uns 12 secretários municipais de saúde do Estado, em momentos desencontrados, né? Porque o da União é num momento, do Estado é no outro. E o do município é no outro. E aqui no município de Lajeado, eu acho que uns 12, 15 secretários municipais de saúde. Gente, eles não conversavam entre si. Quando vinha uma norma, aliás, era uma norma que não era uma norma, era uma coisa anormal, né? Aí quando chegava o cara não sabia o que estava acontecendo, quando ele respondia, não respondia para o mesmo, e nós ali fora, no dia a dia, fazendo o nosso trabalho. Revolta, né? Aí, revolta. Aí vai lá, pessoas assim, gente, a vigilância sanitária teve lá fora, implicou com a pazinha de madeira que a nossa cozinheira mexia as polentas, que a pazinha de madeira estava com umas quirelazinhas embaixo, esfiapando. A Central alimentou durante esses 32 anos que ela está funcionando, quase mais de 21 mil pacientes. Nenhum morreu de fome. E todos saíram mais gordos que chegaram lá. Esse não é que uma comida não mate e ainda engorda, é porque é boa. Para quem ir lá implicar? E assim, coisas que não tem. Nós tínhamos uma lavanderia modelo, para dizer assim, exemplar. Aí chego lá, não, essa lavanderia não pode, porque não está dentro das normas. Que normas? A norma que veio lá, que não combina com a coisa. Aí, já não foi mais no meu tempo, mas tiveram que fechar a lavanderia, montada com tudo. Para te ter uma ideia. E mandar a roupa fora. Aí aconteceu isso. A Central tratava 100, 110, 120 por mês. Pessoas que chegavam lá pedindo, pelo amor de Deus, para se internar. Familiares que chegavam lá pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma vaga para o meu pai, eu preciso do meu filho, eu preciso do meu sogro. É revoltante ouvir isso. Né? Para ter uma ideia, Júlio, se não fosse cômico, né, a gente brinca assim, foi exigido que se colocasse uma rampa para cadeirante. Sim. Certo? E se custou lá 5, 6 mil reais para se fazer uma rampa. Né? Durante a história toda da Central, não, entrou um cadeirante. Nunca entendemos o cadeirante. Ou as pessoas entravam sem caminhar, que não tinham condições de ficar em pé, e saíam caminhando, tá? Ou não chegavam de cadeira de rodas. E um cadeirante que chegou, sabe por onde é que ele fugiu? Pela rampa. Se não tivesse a rampa, ele não teria fugido e talvez tivesse concluído o tratamento. Então são coisas assim, eu sei que há legislação que exige determinadas coisas, mas na realidade é outra. A realidade é outra. As pessoas chegam lá, o Roque pode explicar isso melhor, sem condições de sem vida. E não comiam no lugar decente, não dormiam no lugar decente. E faz parte do tratamento, o André agora sabe disso, e eu sei disso há 38 anos. Eu estou 38 anos sem beber. Metade da minha vida. Que bacana. Ajudar um outro cara a levantar, ajudar um outro cara a botar roupa, ajudar um outro cara a deitar na cama, ajudar um outro cara a se vestir, isso faz parte da recuperação. Quando chegava lá um velhinho alquebrado, sem condições,
Um outro que era mais novo do lado, ia lá e dava comida na boca, porque ele estava tremendo, não conseguia comer. Faz bem para ele. Faz parte do tratamento. Ajudar a descer uma escada, faziam às vezes 3, 4, faziam uma cadeirinha, e já especializado. Cara, aqueles caras chegavam lá embaixo com aquele inútil descendo da escadaria. Eu sou útil de novo para alguma coisa. Isso ajudava no tratamento. Significa, parece. Levantar o... Faz parte do tratamento, Faz a pessoa parte do não tratamento. dormir numa cama boa para se lembrar aonde ele podia estar. Eles nunca conseguiram entender. Eles nunca conseguiram entender. Isso me lembra uma coisa que se discute na educação, até na educação infantil. É claro que é totalmente oposto, mas, por exemplo, se fala muito, né? Aqui no Brasil se condena, por exemplo, quando se manda a criança pegar e limpar o chão, botar um lixo no lixo. Mas em países super desenvolvidos e que através da educação se desenvolveram, como o Japão, as crianças têm que limpar a creche, têm que limpar a escolinha, têm que varrer. Né? Lá, quando mal conseguem caminhar. E lá isso faz bem, aqui isso faz mal. É mais ou menos por aí, ou seja, como se isso que eles fizessem de ajudar alguém fizesse mal. Né? Então, Júlio, foi assim, foram tantas implicâncias e complicações que culminou, eu tenho até hoje o ofício que o promotor me mandou, me ameaçando se eu não apresentasse documentos de autorização, de funcionamento da saúde, que eu já tinha dito para ele 1000 vezes, que nós não temos da saúde, o DNA da Central é de entidade assistencial. O DNA da Central, ela nasceu entidade assistencial. E ele queria da saúde. Aí, ou apresenta da saúde, ou vai ser processado por desobediência civil. Sob pena de prisão. Eu tenho 7 netos, cara. Estou velho demais para ser processado por desobediência, não acho, Júnior? Pois totalmente caí fora. sem Caí fora. Eu tinha um compromisso com aquelas pessoas todas que eu tinha assinado carteira para eles lá, alguns há 25 anos. Tinha funcionários na época há 25 anos, desde o dia que eu começou. Indenizamos todo mundo, tinha um fundo previamente estabelecido para isto. Né? Eu administrei a Central como administra a minha empresa. Tu tem que ter fundo de reserva para tudo. Encerramos a Central, graças a Deus apareceram pessoas, e dentre elas o André, que está lá até hoje ajudando, que está levando aquilo lá adiante. Uma pena que não seja com a capacidade total que a Central tem, embora mercado tem, né? Tá cheio. Se sair na rua agora e passar nos botecos aqui, tu só olha e vai ver, né? É uma freguesia em potencial. E não acaba nunca. Gente tem, infelizmente. E eles complicando. Tem, né? Mas a Central, graças a Deus, está funcionando. Eu me orgulho muito, vou lá praticamente toda semana. Respiro, quando chego lá, respiro aquele ar, lá saio de lá com o pulmão oxigenado. E é um ideal, né? Se torna um ideal, que nem tu que veio depois, mas está até hoje, né? Para uma pessoa se manter junto à Central, e mesmo pessoas que de alguma forma ajudam, realmente é porque elas incorporaram o espírito da coisa, né? Assim, Júlio, é importante que se diga, né, que a diretoria da Central não recebe uma remuneração, o presidente não recebe remuneração, todo o lucro é revestido lá dentro, tá? O Roque aqui não falou o tratamento, é isso que as pessoas não conseguem entender. O tratamento não é feito com medicamento, tá? Por isso que a gente diz que não é hospital, não é leito. O tratamento é feito através do convencimento das pessoas. Existe um plano terapêutico lá dentro, né, que a pessoa chega, tem um acolhimento, tá? Que as pessoas hoje, assim, a gente antigamente chamava de desintoxicação, né, mas o Roque depois pode falar melhor disso. É onde a pessoa fica em observação para quê? Para ela aderir ao tratamento de convencimento, ela precisa desintoxicar, né? Para quê? Porque a mente esteja limpa, né? A cabeça esteja limpa e ela possa entender o seu papel na sociedade e o que causou aquela decaída dela em relação à droga. A política nacional hoje de antidroga ou droga, a gente hoje até fica em dúvida, né? Já tem tantas correntes aí, né? Se baseia num outro sistema, se baseia na redução de danos. Tá? O que é redução de danos? É o cara que, se ele tomava cachaça, agora está tomando cerveja e melhorou. Se ele cheirava cocaína e agora
estava fumando uma maconha e ele melhorou. Né? Quando na realidade, né, eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas existe outra corrente que entende o seguinte: ou a pessoa é doente ou a pessoa não é doente. E eu entendo como advogado que alcoolismo tem CID, drogadição tem CID, tem cadastro internacional de doença. E quando a pessoa está doente, ela precisa de tratamento. Infelizmente, hoje não é a forma com que a saúde pública encara esse tipo de problema. Muito bem, nós vamos ao intervalo, nós vamos seguir por esta linha, falando da Central, do seu momento atual, enfim, abrangendo aí diversas pontas aí dessa importante entidade aqui do nosso Vale do Taquari. Já ajudou mais de 20 mil pessoas, quase 21 mil pessoas, e ainda enfrenta tantas dificuldades. Intervalo, já voltamos. De volta ao programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, falando sobre Centro Regional de Tratamento e Recuperação de Alcoolismo, a Central aqui de Lajeado. Estamos aqui com o Roque Lopes e também com o Dr. André Jäger. A gente falava justamente desse momento em que a Central ela passou aí a não ter mais o Roque à frente, mas passou aí por uma nova diretoria, claro, um momento conturbado, um momento de uma nova era, mas que não começou também de uma forma tão simples assim. Mas o bom é que hoje, pelo menos, ela ainda existe, ela ainda não fechou, embora tenha várias dificuldades. Uma pergunta que eu faço para vocês dois: quem quer ajudar a Central de alguma forma, que não é um usuário, que não é alguém que precise, mas que quer ajudar de alguma forma, como pode proceder? Olha, hoje em dia. Hoje as pessoas podem procurar. Na verdade, a Central sobrevive das suas internações. Então, se a pessoa quiser ajudar a Central, a primeira coisa que ela tem que fazer é ajudar um ser humano. É procurar ajudar algum ser humano e levar que nós vamos ajudar a tratar. Aí, se a pessoa não tem recurso, existe hoje através do CAPS, a Prefeitura de Lajeado tem 10 vagas, e lá na Central nunca foi negado que se prestasse um atendimento às pessoas que não têm dinheiro. Para te ter uma ideia, nós trabalhamos até com cartão de crédito. Se quiser fazer em 10 vezes no cartão de crédito o valor da hotelaria, que é importante que se diga isso, não se cobra para ter lucro. Se cobra é a alimentação, almoço, café da manhã, almoço e janta, e para a pessoa dormir, lavar os lençóis, lavar sua roupa. Porque os internos da Central, diferentemente de outras entidades, enquanto eles estão fazendo o tratamento, eles não trabalham lá dentro. Eles ajudam em algumas atividades, mas eles não fazem a própria comida como em outras entidades. Ele não lava os seus lençóis como em outras entidades. Ele está lá exclusivamente cuidando do seu tratamento, da sua saúde mental. Existem outras formas, sim, poderão ser feitas doações de tintas, doações de... Hoje o SESC nos ajuda muito com Mesa Brasil, de alimentação. Enfim, todo tipo de doação, inclusive financeira, pode ser ligado lá para a Central, falar com o nosso administrador, e ele vai atrás e vai... Mas eu queria falar também, Júlio, desse período que houve o fechamento da Central. Por quê? Porque havia, durante toda a existência da Central, um dinheirinho separado todos os dias para pagar para pagar o custo trabalhista. Em caso de necessidade de fechar a Central, o presidente, o senhor Roque, guardou o dinheiro, todos os dias um pouquinho, para cumprir com esse passivo trabalhista. Em 2011, quando houve a notificação do Ministério Público, em reunião da diretoria se decidiu o seguinte: olha, nós temos um dinheiro guardado e nós vamos pagar o passivo trabalhista. Eram na época uns 35 funcionários, foi feita a demissão de todos eles, foi pago a multa de fundos de garantia, o aviso prévio de todos esses funcionários. E ainda sobrou em caixa nessa época, depois de pagar todo esse passivo,
Tá? Sobrou em caixa mais ou menos os 250 mil, não me recordo o número correto, mas os 250 mil. E para não fechar a central, porque a ideia era realmente fechar, porque não conseguia mais trabalhar atendendo as necessidades e as exigências do poder público, se resolveu, então, como é uma associação, fazer uma assembleia e eleger uma nova diretoria. E aí começaram os problemas. O presidente que foi eleito colocou a mão nesse dinheiro, desviou o dinheiro. Haviam pessoas que foram colocadas em determinados cargos. Tá? Por exemplo, uma enfermeira ganhando 7.300. Não existe na região e nem no Albert Einstein uma enfermeira que ganha 7 mil reais por mês. Uma secretária da secretaria ganhando 4.500. Pessoas ligadas às pessoas, esposa, ex-esposa, amante, filhas, em certos cargos da central que colocaram para desviar dinheiro. Passado menos de um ano, houve determinados associados que estavam comprometidos com a entidade que denunciaram isso novamente no Ministério Público e o Ministério Público afastou essas pessoas. Existem ações ainda transcorrendo de responsabilidade criminal desse presidente, né, e de algumas dessas pessoas. E aí essa nova diretoria, essas pessoas que estavam resolveram fazer uma nova eleição e voltaram pessoas de boas índoles e começaram a fazer o trabalho. Só que aí a central estava com o caixa raspado, não tinha dinheiro para pagar 13º, não tinha dinheiro para pagar férias e se começou praticamente do zero. Ainda bem que não havia aquele passivo trabalhista enorme que já tinha sido quitado com a saída do Roque Lopes. Em um ano aconteceu tudo isso. Zeraram tudo. Eu vou fazer uma outra pergunta, o nosso tempo ele começa a ficar mais curto, nós estamos no último bloco, falando ainda sobre a questão. Vocês falam muito desse tratamento junto às famílias, né? Que é muito importante e algumas pessoas não sabem. Elas acham muitas vezes, não, claro que isso não é de uma forma geral, mas muitas pessoas podem pensar que é simplesmente mandar alguém para lá, deixar lá e depois volta novo. Não é bem assim, na verdade é toda a família que faz o tratamento. Como é que é isso? E é algo diferenciado, né? Que qualquer um dos dois pode explicar isso. Essa parte me parece que continua até hoje. Uma vez por semana, houve uma época que era 2 vezes por semana, a família era obrigada a participar do programa de família. Chegava lá às 8 horas da manhã e saía às 5 da tarde, com o almoço lá. E era obrigada a almoçar na mesa com o paciente. Se não fizer isso, o paciente vai embora. E aí havia, assim, uma conscientização da família a respeito do que tinha acontecido, como é que era a doença, como é que era o comportamento, como é que a pessoa se manifestava. E ao sentar na mesa para comer com o cara, ou assistir às reuniões do AA lá fora, a família começava a notar, mas o jeito de me olhar do fulano já está diferente, ele já consegue encarar a gente olho no olho, né? Ele já não está mais tremendo para comer. Aí sentava para tomar chimarrão embaixo das árvores lá. Cara, esse programa de família da Central, eu digo isso com uma ponta de orgulho e de satisfação, né? Foi exemplo para o Brasil inteiro. O programa de família da Central, não dito por mim, dito por psiquiatras que participaram de cursos na América do Sul, né? Foi citado em vários países, né? Quando falavam de programa de família em clínicas, em centros de recuperação, era citado. Mas lá em Lajeado, lá na partezinha bem debaixo do Brasil, tem uma clínica, tem um centro que faz assim, 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 assim. É que adoece toda a família, né? Adoece toda a família. E eu gostaria que o Roque falasse sobre o AA também, né? O alcoolismo adoece toda a família. E aí, quando a família ia lá assistia esses programas de família, ele era convidado para participar da reunião do AA. A Central tem reunião do AA hoje 3 vezes por semana. É isso, segunda, quarta e sexta-feira. No meu tempo chegou a ser 4 vezes por semana, porque não tinha lugar para sentar. O auditório com 197 lugares ficava lotado, o pessoal ficava se empurrando na escadaria por falta de lugar para assistir. As reuniões de Alcoólicos Anônimos é uma coisa fantástica. Só quem viveu isso, só quem deve pôr o que eu devo,
para ter exata dimensão da solidariedade, da manifestação humana que esses grupos têm. Uma coisa fantástica. Mas com referências, está quase no final, mas com referências aos internos da central, eu faço questão de deixar claro assim. A central internou 21 mil pacientes. Se nós pegarmos assim, bem por baixo, mulher, pai, mãe, um irmão, 2 filhos. Pode botar 5 na média, né? Botando por baixo. 5 pessoas que estão ao redor daquele drama sofrendo com o comportamento, com a maneira de agir, com as patifarias, com as mentiras, com tudo que o cara apronta. E aí vai para lá, a gente trata todo esse pessoal e ele se recupera. Júlio, 21 mil. Se nós pegar mais 100 mil familiares que foram beneficiados na central, dá 120 mil. A central ajudou a melhorar a vida de 120 mil pessoas. E quando eu falo isso, 120 mil pessoas, para que as pessoas tenham ideia da importância daquilo lá, eu sou obrigado a dizer assim, se nós pegássemos, Júlio, e botássemos todos os colorados do Beira-Rio, e todos os gremistas lá na arena do Grêmio, ia faltar lugar, Júlio. Não ia dar para entrar todo o pessoal remanescente que foi ajudado na central. E essa entidade, que já era mais ou menos isso na época, ela não foi entendida, não foi compreendida, né? Foi mal interpretada. Foi uma pena. Ainda bem que continua funcionando até hoje. Faço votos que continue. Eu preciso que a central continue, porque aquilo lá é a minha vida. É a maior fábrica. É a maior fábrica, como é que tu diz? É a maior fábrica de Lajeado. Maior indústria. Não existe em Lajeado uma indústria igual. Uma indústria que beneficia uma matéria-prima como a nossa não tem. Nem a Fruc, nem a BRF, nem a Balas Florestal, nem a Docílio. Nós beneficiamos uma matéria-prima de valor inestimável. O ser humano, cara, tu pegar um ser humano virado num trapo e devolver depois de 30 dias para a família um ser humano em pé de novo, caminhando com um passo firme, isso aí não tem preço. Não tem preço. Eu vou fazer uma última pergunta, eu sei que a gente está nos últimos segundos aqui encerrando, mas é que ela não me fugiu a memória antes dessa pergunta, que agora eu me lembrei dela. Eu lembro que um tempo atrás, talvez de uma forma rápida, a gente pode falar sobre isso, se tentou parcerias, porque vocês falaram que Lajeado ajuda no pagamento da folha salarial. Como é que são os outros municípios? Porque ela é regional. Isso se tentou em dado momento, né, uma parceria com mais municípios. Se conseguiu naquela época? Se consegue hoje. A Carazinho, por exemplo, tem convênio com nós. Alguns municípios compram 1 ou 2 vagas. Como eu falei, a central presta um serviço de venda de internações. Aqui em Lajeado, o que eu posso dizer para as pessoas, tá, é que se precisarem de ajuda, procure o CAPS. A porta de entrada, aliás, em vários municípios hoje, pela nossa nova sistemática, a porta de entrada para quem não tem condições de custear de fazer uma doação e custear a hotelaria da central é através do CAPS. Muito bem. Tá aí a dica. Senhores, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Que fica essa mensagem, né, que as pessoas, e se alguma autoridade, se alguém tiver influência, estiver nos ouvindo, né, que também tome consciência, que as novas lideranças políticas que foram recentemente eleitas aí também possam de alguma forma ajudar essa importante entidade e ter este bom senso e realmente de uma forma mais profunda saber o que eles fazem há tanto tempo para poder entendê-los e ajudar e não ficar implicando, não ficar apenas atrapalhando com algumas leis, com algumas fiscalizações que nem sempre são tão necessárias. Fica essa dica, essa mensagem final, quando nós encerramos o Entre Linhas, agradecendo a você que nos assistiu e te convidando para a semana que vem, neste mesmo horário, com mais um tema, poder nos acompanhar. Um abraço, boa noite.